meio-dia e 26, a gente continua falando sobre esse assunto, porque na linha conosco, está o colunista da Band News FM, médico psiquiatra, Dr. Daniel Barros, para fazer parte aqui da nossa rodada de conversas. Doutor Daniel, obrigado por conversar com a gente, nosso colega de Band, nosso mestre, nosso guru. Vê se consegue nos iluminar. O sujeito tinha uma roupa parecia o Coringa. O camarada, ele escrevia textos completamente amalucados. Ele disse que jogou, que as pessoas se preparassem, porque ele foi para cima da casa, ou iria para a casa do William Bonner, ele ia para cima, ou seja, o William Bonner no Rio, aí ele ia também contra o Geraldo Alckmin no Palácio do Jaburu, e o Lula, ele falava mal do Lula, mas também falava mal do Bolsonaro, de tudo. Aquela capacidade prolífica de ficar escrevendo, que é uma coisa que eu já recebi cartas de pessoas completamente fora da casinha, enormes, cartas que são do tamanho de um livro quase. O camarada não para de escrever. Se você olhar o que ele está escrevendo e achar que ele é um devoto daquilo, talvez a gente não vá respeitar a loucura como ela pode ser. Eu queria te ouvir. O Adélio Bispo, que foi aquele que tentou matar o Jair Bolsonaro, os vídeos dele falando são impressionantes. Como ele é completamente louco. Ele disse que a CIA mandou agentes para a casa dele pelas coisas que ele escrevia. E que ele queria matar o Temer. Depois ele desistiu porque foi iluminado e quis matar o Bolsonaro. Agora esse cara... a polícia está investigando, ele é parte de um... Será que esse perfil, com essas características, e tem vários casos no mundo assim, alguns de assassinato em massa, né, produzidos por pessoas amalucadas. Eu falei do sujeito que tentou matar o Reagan, e será que a componente da loucura não aparece mais numa população maior? Será que a gente pode desprezar essa componente da loucura, os limites da loucura, que produzem coisas muito diferentes, né? Eu falei demais, mas queria te ouvir. Oi, Oneg, boa tarde para todo mundo que está ouvindo, Débora, todo mundo que está aí. A questão é interessante, Oneg, porque é fácil colocar no colo do transtorno mental. Essa é sempre a saída fácil para qualquer comportamento que seja extremado ou que seja diferente, que seja bizarro, que seja estranho, né? Fez alguma coisa diferente, fala, isso aí é anormal, e anormal a gente coloca como sinônimo de loucura, a gente resolve a situação. É louco, pronto, acabou, tá do outro lado da cerca, não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso, né? Só que os dados mostram que não é bem assim. Quando esse tipo de crime acontece, e ele não acontece raramente, não é frequente, mas não são os poucos casos que existem, que os estudiosos chamam de lobos solitários, né, ou ações solitárias, muitas vezes se consegue prender o sujeito, ou consegue se avaliar a vida dele pregressa, e não é raro que exista, sim, um transtorno mental em casos de pessoas que resolvem agir por conta própria, né? Pessoas que não são, o sujeito que não é um terrorista do grupo islâmico, mas ele é contagiado pela retórica lá do Estado Islâmico e resolve explodir uma bomba em algum lugar, né? Ou o sujeito que ele não faz parte de um complô formalmente, ele não está inserido numa gangue ou numa seita ou qualquer coisa que valha, mas ele abraça aquela ideologia, abraça aquela ideia, se convence que de fato existe algo a ser resolvido e vai lá e age sozinho, age por conta própria, alegando determinada bandeira. Então, em parte desses casos, as pessoas que são mais vulneráveis, as pessoas que são mais influenciadas por esse discurso ou por qualquer ideologia que seja, de esquerda, de direita, religiosa ou não, as pessoas podem apresentar um transtorno mental, não é raro que o façam. Tem estudos que mostram, dependendo da amostra, né, que eles conseguiram pegar de terroristas ou de crimes contra políticos, às vezes 1/3, às vezes 50% até das pessoas têm um transtorno mental. Mas veja, então, em alguns estudos, 2/3 das pessoas que cometeram crimes dessa forma não tinham um transtorno mental diagnosticado, ou em outros estudos, 50% das pessoas que fizeram atos assim, que a gente vai chamar de anormais
tresloucados, seja o que for, não tinham transtorno mental. Então, não dá para colocar simplesmente na conta, entre aspas, né, da loucura, da maluquice. Existe um problema que é maior do que só a psiquiatria vai explicar. Doutor, em relação a um possível reconhecimento midiático, até para avaliar e refletir sobre o nosso papel como jornalistas, como imprensa, muitas vezes uma motivação parece ser a busca por reconhecimento por parte da comunidade, pessoas que querem demonstrar que poderiam agir, que são capazes de promover algum tipo de ataque, promovendo uma espetacularização desses atos, uma busca por um reconhecimento midiático. E aí eu fico na dúvida em relação ao nosso papel de divulgar quem é, o histórico, nome, foto. Isso acontece? Existe um padrão de comportamento nesses casos? Ou não é sempre que essa busca é consciente por parte dessas pessoas que promovem esses ataques? Nem sempre a gente vai conseguir dizer que esta pessoa que fez isso estava em busca de reconhecimento, em busca de um certo heroísmo, ser um mártir da causa, né? Não dá para apontar aquela pessoa. Mas é fato que existem pessoas com essas características, com esses fatores que estão por aí, que estão assistindo, que estão ouvindo, que estão lendo o jornal, que estão acompanhando o noticiário. E quando a gente espetaculariza a cobertura, e aí a gente mostra como fez, e mostra o que fez, e diz por que fez, e traz essa cobertura muito que dá um teor de espetáculo para tudo que foi feito. Pessoas que estão assistindo e que têm essa tendência podem sim ser influenciadas a agir da mesma forma. E aí começa, isso tem pesquisas que mostram nos fóruns online, na Deep Web, as pessoas falando, olha, mais um Marte, mais um vencedor da nossa causa, é assim mesmo que a gente tem que fazer, e isso pode fomentar novos casos. Então, tem que ser uma cobertura que é cuidadosa nesse sentido, Débora, você tem toda a razão. Eu acho que nesse caso, particularmente, diferente de um massacre em escola, massacre em escola, né, isso já está meio pacificado nas redações do Brasil inteiro, as imagens não são mais mostradas, os nomes não são mais falados, desde os últimos casos a coisa é coberta de uma maneira muito mais cuidadosa. Nesse caso, como ficou essa sensação de que, nossa, é uma pessoa completamente desequilibrada, ele não está relacionado a nada, não tem nenhuma ligação com ninguém, isso não tem nada a ver com nenhuma polarização, então se deu a notícia como se fosse, né, um quadro completamente destrambelhado. Eu acho que com isso, talvez o cuidado tenha diminuído de forma geral. Na maioria dos casos, doutor, é possível perceber algum sinal de desvio de comportamento? Essas pessoas, elas são mais influenciadas ou são mais influenciáveis, talvez, prestando atenção nas reações e nas influências que essas pessoas sofrem. Dá para identificar alguns sinais que, combatidos ali ou identificados no momento certo, poderiam evitar determinadas ações? É complicado, sabe, porque essa é uma análise retrospectiva, né? Então tem um monte de gente falando um monte de bobagem, tem um monte de gente dizendo tem que matar, tem que arrebentar, tem que explodir, e a maioria absoluta das pessoas que estão aí nesse discurso, né, polarizado, radical, violento, seja o que for, não vai fazer nada, né? Fica nessa conversa mole, fica né? Com essa conversa fiada que não tem um propósito real de agir, né? Mas de fazer barulho. Só que as pessoas que agem normalmente estavam nesses grupos. Então é difícil você, a partir de postagens em redes sociais, de mensagens trocadas, você dizer, esta pessoa vai fazer ou esta pessoa não vai fazer. Porque essa análise é retrospectiva, né? Então seria uma peneira muito grande para você falar, então, vamos, sei lá, como que a gente vai intervir em todas essas pessoas que estão falando coisas dessa natureza. É como quando, por exemplo, a gente analisa de maneira retrospectiva um caso de alguém que tirou a própria vida e a gente diz que ele deu sinais, é a mesma coisa, né? Ele deu sinais, né? Mas na verdade a gente já sabe o desfecho, né? Então a coisa fica, não é contaminada, mas compromete a qualidade da investigação. Agora, eu queria te perguntar,
uma coisa, doutor Daniel, o efeito dessa cultura de ódio, assim como no caso de pessoas que tiram a própria vida, quer dizer, a gente vem sempre com aquela explicação direta e objetiva que me incomoda, pode ser por desinformação minha, mas quando fala, não, ele tirou a própria vida, ou ele cometeu feminicídio, ou ele fez um atentado, como nesse caso, por causa disso. Ele fez isso porque a mulher se separou dele, ele fez isso porque perdeu o pai, ele fez isso... Mas, estatisticamente, um monte de gente perde o pai, se separa e tal, e nem por isso... No entanto, para algumas pessoas, realmente dispara um gatilho. Imagino que dispara um gatilho e coloca ela num desajuste que nem ela conhecia, talvez nem ela soubesse que tinha e tal. E aí vem, talvez, o enquadramento, como eu te fiz na primeira pergunta, que pode sugerir a tal da loucura. Mas dispara algo nela, porque esse camarada sai de Santa Catarina, pega o carro, o avião, seja lá como for, se instala numa casa modesta, numa região pobre da cidade, e aí ele vai e prepara a ação da vida dele naquele momento. Que você, olhando a cena, você vê que é uma coisa completamente sem consequência, não tem consequência. Ele não implodiu o prédio do Supremo Tribunal Federal, ainda bem, mas ele não conseguiu fazer nada, ele não fez nada. O que é isso? Eu entendo a preocupação, e você está coberto de razão, Oineg, ao criticar essa simplificação, né? Então cometeu suicídio por causa disso, ou tentou assassinar por causa daquilo. O comportamento humano é extremamente complexo. Qualquer decisão nossa é complexa. Você resolve tomar uma marca de refrigerante em vez de outra, já tem um monte de fatores por trás. Sobretudo em situações tão extremas assim. É sempre multifatorial. Teve o fator polarização, teve o fator transtorno mental, teve o fator acesso a explosivo, teve o fator disponibilidade de tempo, teve o fator disponibilidade de deslocamento. Tem um monte de coisa que está envolvida e é muito complicado a gente reduzir a um fator como se a gente, então, resolvesse aquele fator, então a gente desmontaria toda a cadeia de situações que levou àquele resultado. Então, essas explicações simplistas e reducionistas, elas impedem a gente de ver a complexidade do fenômeno, tanto para um lado quanto para o outro. Se a gente entender, por exemplo, pegar o caso desse sujeito que a gente está analisando agora especificamente, bom, pode ter um transtorno mental, o comportamento dele bastante errático, bastante caótico, mensagens confusas, parece que tem algum transtorno mental, isso vai ser esclarecido? Parece que sim. Agora, não fosse o discurso de ódio, não fosse esse momento que a gente vive, não fosse essa radicalização que é fomentada propositalmente, de lado a lado, teria ele feito o que fez? Então, as coisas vão se somando, é um encadeamento de fatores, não tem um fator que seja o causal ou a explicação, mas não dá, né, como você estava criticando na sua fala, e com toda razão, dizer, não, isso é por causa da polarização e a polarização explica tudo, ou isso é o discurso radical de tal lado e explica tudo, ou isso é simplesmente a loucura e a loucura explica tudo. Não tem uma explicação reducionista que dê conta da complexidade de um ato como desse. Dr. Daniel Barros, médico psiquiatra, colunista aqui da Band News FM, sempre bom conversar com você. Já fica o convite para voltar em outras oportunidades aqui no Band News no meio do dia. Obrigada, doutor. Muito obrigado. De nada, valeu, gente. Sempre lembrando, tá? Só, sim, última mensagem. Transtorno mental não é sinônimo de violência. É sempre bom a gente fazer essa ressalva. Os pacientes já sofrem com tanto estigma e aí a gente fica achando que, então o paciente psiquiátrico é perigoso. Não. A maioria dos pacientes é mais vítima do que autor de violência. É importante a gente combater esse estigma também. Fundamental. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada.